Em uma cidade de nome Patience, nas montanhas rochosas do Colorado, um alienígena vem à Terra em uma missão secreta. Mas ele cai no planeta e tende a assumir a identidade de um humano. E aí começam os vários dilemas em sua cabecinha alienígena, né? Com aquela cultura nossa que ele tenta desesperadamente entender da raça humana, pois ele sabe que a humanidade está em perigo e com os dias contados. Resident Alien. Bora ver? Chris Sheridan, um produtor americano que também produziu Uma Família da Pesada e The Cleveland Show, produz então essa série que é derivada de uma revista em quadrinhos, né, da Dark Comics, de Peter Hogan. E o elenco, claro, tá fantástico, tá maravilhoso. Talvez seja aí um desses segredos da série, né, pra ficar ser tão cativante. A gente temos o ator Lantridge, que é o médico Harry, que faz esse médico lá dessa pequena cidade chamada Patience, no Colorado, né, rodeado por montanhas, neve. E ele está vivendo sua vidinha lá de médico, e então o Alien toma seu lugar. O nome do ET, inclusive, é impronunciável. Eu não sei o seu nome verdadeiro. Meu nome é. Meus amigos me chamam de. Que? What? Bom, tá aí a língua dele. Talvez o mais difícil que a língua Clinton, né, Trackers. Bom, ele toma um lugar, o corpo, o seu lugar na sociedade do médico e até a mulher dele, procurando fazer amigos, né, e enquanto tenta consertar a nave e procurar um dispositivo que é fundamental para fazer a nave funcionar, né? E aí então terminar sua missão. Que missão será essa? Mais para frente a gente vai ver. Beleza, ele tá perfeito. Temos a Sarah Tonko, que faz a Asta, uma enfermeira que está sempre salvando o dia, né? Que enquanto tenta viver sua vida ali por ali, né? Simpática, não é fácil. E ela guarda um segredo que faz ela sofrer muito, né? Tem muito do drama nessa série. Temos o Cora Reynolds, que é o xerife, né? Um folgadão metido que no fundo não sabe nada, né? Mas se acha o perfeitão lá e se acha o esperto. E graças à sua, né, ineficácia, né, a sua investigação que não leva a nada, a identidade do Alien está salva. Graças também a Elizabeth Bowen, que faz assistente do xerife, a fofa, né, e muito inteligente, que resolve todos os casos, que é a Liv Baker. Ela é oprimida, humilhada pelo xerife a todo momento. E se não é por ela, né, os vários casos do xerife não é resolvido. A surpresa fofa da Linda Hamilton, que fez o Exterminador do Futuro, né? Eu acho muito um filme impactante, né, com essa atriz. E aos 68 anos está muito gatona. E ela faz uma militar, né, a General Eleanor, que é obcecada por vida alienígena de outro planeta desde que ela era uma garotinha, que estava lá com seu pai. Ela fotografou a foto de um alien. E ela é obcecada, tem dois agentes incluindo, né, que seriam os Homens de Preto, que a gente vê na trama também. O prefeito e sua mulher, que a todo momento ficam ali com suas DRs, né, discutindo a relação, aquela coisa toda. Não chega a ser chato, né, porque qualquer casal discutindo é bem chato. A gente tem um casal de crianças, que é uma muçulmana fofinha, e o garotão que vê o alienígena. Na verdade, ele tem uma peculiaridade, uma coisa diferente, né? Ali até o próprio alienígena explica que alguns seres humanos conseguem isso. E o garotinho, então, ele vê
a imagem do Harry, né? Porque as pessoas, ele tá lá no corpo do Harry, mas é um alienígena por dentro, então o garotinho vê. E é claro que a solução do Harry, como sempre, né, que é uma série que mistura ficção científica, drama e humor negro mesmo, humor meio bem daquele de trash, né? Ele decide então matar o garoto. Bom, então, para quem ainda não assistiu, né, e não assistiu o seriado, não assistiu Resident Alien, já vai aí um aviso de spoiler. Aí não reclama, não fiquem bravos comigo, tá bom? Beleza? Então a série estava fazendo falta por misturar, né, essa fascinação que a gente tem, que as pessoas têm, né, por alienígenas, naves espaciais, seres de outro planeta, né? E aí junta com isso uma comédia leve, um humor inteligente, né? Os atores assim sendo, como que eu digo, eles interagem legal, né? Os personagens assim parece que dá aquele match. A gente tem o drama, né? Tem muita coisa de família, né? O segredo da enfermeira, por exemplo, ela tem uma filha que ela não cuidou, o cara, né? Tem uma família, o marido dela batia nela, alguma violência doméstica, ou seja, então uma violência também particular, porque o ET, na verdade, né, ele acaba matando, de certo modo, o Harry, né, para pegar seu corpo. E, como eu disse, o ator Alan Tudyk, assim como os vários atores da série, estão perfeitos, né? E eu fico olhando para ele e vejo assim, o Dr. House em uma viagem lisérgica, né, que tem uns absurdos, assim, que a lógica do ET, a cultura do ET não bate com a lógica, com a cultura da Terra. E a gente acaba gostando desse ETzinho safadinho aí, que a gente acaba tendo uma ternura até saber que a sua missão secreta é o quê? É ele exterminar com o planeta Terra, né? Ele vai acabar com o nosso planeta, ele veio para isso. E a desculpa é claro que nós humanos estamos acabando com o planeta. E é verdade. Ele é muito tímido. Pode olhar pra mim, Max. Eu não mordo. Na verdade, eu mordo. Mas tem seus planos adiados quando um tempo muito ruim mesmo, né? Acaba então caindo ali naquele tempo que ele tá com a navezinha. E sua nave acaba caindo nessa cidadezinha chamada Patience, uma cidadezinha do interior com suas bucólicas montanhas no Colorado, né? Com muita neve, né? Tempo ruim mesmo. E ele tenta então achar seu dispositivo nesse tempo. Ele consegue ficar com o corpo do Harry, né, que é o médico da cidade. Enquanto isso, ele se adapta ao corpo e aos moradores, tentando, né, nessa pacata cidade. E as tentativas dele se adaptar ao corpo são uma das melhores cenas, né? São hilárias, né? E as coisas que os humanos fazem. Isso talvez seria o charme da série, né, de Resident Alien, que é simpática, muito, muito cativante e de uma maneira às vezes até inesperada, né? Você está ali assistindo do nada, então o personagem, né, ele acaba se adaptando àquelas caras e bocas dele, né? E tem o garotinho que é o filho do prefeito lá, que ele consegue ver na aparência do Alien, né? E aí, de um momento, essa briga, né? Esse confronto, porque, na verdade, o Harry vai querer acabar mesmo com a vida do garoto, né? E o garotinho se junta com uma garotinha muçulmana, fofinha, né? E os dois, com aquelas tramas, né, de infância mesmo, daqueles típicos filmes de Spielberg, do Steven Spielberg, né? Que a garotada é a protagonista.
eles batem de frente com o alienígena, né? Até de uma maneira eles se juntarem, vão ter que se juntar ali de algum motivo, porque o garoto vai precisar de uma coisa e o Harry precisa, claro, que o garoto não fique falando para todo mundo que ele é alienígena, né? Ele chega até distribuir cartazes. Tem as garotas do bar lá, né? O pessoal assim da cidade que tentam namorar o médico, acha ele interessante, né? E o que torna justamente atraente essa coisa meio esquisita, né? Que ao mesmo tempo fica simpática para as pessoas, né? Porque uma cidade na montanha, rodeada com aquela coisa toda, né? Cercada de neve, e o pessoal fica isolado, né? Então tem quando alguém, sei lá, bate um carro, todo mundo fica sabendo, né? E eles não têm muita opção para se divertir, né? Então eles têm, na verdade, nessa montanha que parece uma cúpula, né? Eles têm ali o bar, né? Onde tem as garotas, onde todo mundo vai, né? Praticamente eu acho que só o xerife que não frequenta, e tem onde o pessoal joga boliche, né? E ali eles se dividem, e o ET, né? O Harry, que não é o Harry, ele tenta se enturmar, e no boteco mesmo, no bar ali, ele acaba se embebedando. Uma das cenas também que a gente fica, né? Eu ri bastante, assim, você vê aquela coisa, né? De assim, a festa, né? A diversão talvez atrai uma criatura de outro planeta, né? Então não é à toa que o ser humano procura muito disso, né? De diversão. E a cena dele zoando o pessoal lá, então a gente fica, como que eu digo, falando, torcendo, né, basicamente para ele, torcendo. E os habitantes adoram também, assim como a gente fica vendo, né? Mas o perigo dele ser descoberto, assim, fica aquela tensão entre o garoto, né? Entre outros habitantes, assim, ele mesmo, ele tem que acabar escondendo o corpo do médico, né? E é difícil, né? Às vezes acaba uma situação ou outra, graças ao xerife, né? Que é um bobão que não sabe nada, então fica muito fácil, né? Às vezes. E o Alien vem então exterminar a gente, né? Para acabar. E a gente espera que de repente fica torcendo quando a gente vê o seriado, e para que ele ao mesmo tempo assim ele começa a sentir, né, o que o ser humano sente a partir do momento que ele se apossou do corpo ali, e ele começa a ter esses conflitos, né, do que é um ser humano. Por exemplo, no planeta dele, os bebês lá são feitos, nasce cada 300, eles falam, se vira aí, eles não dão valor nenhum à vida. Então ele começa a ver que na humanidade, né, no planeta Terra, a gente dá muito valor à vida, e isso acaba entrando em conflito. E a gente torce, né, assistindo, para que no final ele acaba tendo esse sentimento humano, né, virando mais humano, e desista da sua missão. Bom dia, filho da mãe. Não pode me chamar assim. Isso é muito feio. Ah, me desculpa, seu pentelho. Bem, é uma comédia? É uma comédia. E quando eu falo comédia das boas, né? Uma comédia assim com... Claro, quando é gostoso você ter o termo comédia, aí vem aquele momento sombrio em que é tratado de assuntos sérios, né? Relevantes, né? Com personagens humanos, demasiadamente humanos, como diria Nietzsche. Com atitudes humanas, com suas falhas humanas, com seus acertos humanos, né? E a gente sente o drama mesmo naquela cidadezinha da vida real. E em contraste disso, né, com as pessoas assim precisando, o ser humano ele precisa, ele necessita de afeto, né? Ele necessita da aceitação. Você vê o like, você vê hoje como é rede social, as pessoas acabam fazendo de tudo, né? E a gente precisa de aceitação. E aí tem antagonicamente os aliens, que mostram que eles não querem nada com a gente, ele não se importa, não está nem aí com a humanidade.
eles desprezam, eles nos veem como um futuro problema, um problema que precisa ser exterminado, como precisa fazer o nosso querido amigo Alien. Resident Alien, né? Resident Evil não. Resident Alien mostra uma perspectiva diferente de uma raça que não é humana, né? Uma coisa assim já é bem interessante, né? A gente pensar sobre isso, porque ele tem uma visão sobre o ser humano, né? Que sempre assim a gente às vezes nega, né? Que é aquela visão assim, aquela distância entre aquela pessoa selvagem, aquela pessoa histérica, né? Aquela pessoa ansiosa, né? Um próprio animal, ou então, como diria Jung, né? Esse lado, a nossa sombra, né? Que é aquela coisa perversa que está ali só, mas que faz parte da gente, né? O mal, pessoas assim desagradáveis, faz parte do ser humano, é a sombra, segundo o Carl Gustav Jung. E o Alien vê isso na gente, mas ao mesmo tempo ele vê essa coisa boa, né? Que é esse contraste, yin yang, né? A luz e a escuridão, o branco e o preto. Esse contraste é o triste e a felicidade. Precisamos ter para ter um equilíbrio, né? Os chineses sabiam disso aí através do Xin há muito tempo atrás. E esse alienígena observa isso e tem esse conflito, com certeza, porque ele está se tornando um pouco humano, né? E como diria o Dr. Spock, né? Deve ser terrível, né? Essa coisa de ser humano na ótica de um alienígena. E aquilo pira o Alien, né? Acaba deixando ele muito assim, porque para eles a vida não tá nem aí, né? Como eu disse, eles têm 300 filhos ali, cada um se vira, a vida não tem muita importância. E aí ele percebe no ser humano, quando a Asta, né, vai cuidar dele, ele tem um problema sério que eu não vou falar, embora seja já spoilers. É legal ver isso daí, ele tem um problema, ela não hesita em salvar ele, mesmo sabendo depois que... Aliás, antes de salvar, que ele era alienígena, né? Ou seja, eu não tô nem aí, eu tô aqui para salvar, né? E isso é legal, ele percebe isso. E a gente fica torcendo, pelo menos na primeira sessão, né? Na primeira temporada, de que esse alienígena, né? Ele acabe se tornando mais humano e ele desista de exterminar a comunidade, que eu acho que a gente até está merecendo, né? Porque estamos maltratando muito o planeta. E talvez devemos uma segunda chance. O que vocês acham? Então, se você gosta de humor inteligente, conflitos humanos, até assim um pouco sérios, como paternidade, né? Morte, né? Apropriação de outra pessoa, o que é felicidade, se você tá legal ou não, drama, e é claro, a boa e velha ficção científica. E olha, os efeitos especiais também são ótimos, né? De Resident Alien. Então, se você gosta de tudo isso daí, garotão, garotinha, Resident Alien é para você. Obrigado. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal, vai ajudar bastante e você vai ficar sabendo dos conteúdos de cinema e séries. Deixe seu like se você já é inscrito, eu agradeço. E seus comentários são sempre importantes e interessantes. Hasta la vista, baby, e Resident Alien. Você vai gostar.